Nós, terminando, né, sobre essa questão dos anjos. Então, a revelação de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou seu servo João. E aí a gente viu essa questão, né, dos servos, a questão da revelação, a questão de Jesus, a questão a, dos servos deles, que somos nós, e que em breve o tempo do fim é um tempo indeterminado, mas está breve de acontecer. E aí o ministério dos anjos. A gente falou a respeito dos anjos. Só lá, vamos ler Judas 9, essa questão da hierarquia. Na última aula nós vimos que Jesus é superior a todo e qualquer anjo, todo e qualquer ser celestial, não importa. Judas, o verso 9, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, e aí ele continua, né? Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, o Senhor te repreenda. Essa questão da hierarquia parece que ela é muito importante. Parece não, é muito importante no céu. Vamos lá para 2 Pedro 2,10. Mesmo tendo caído, 2 Pedro 2,10, o arcanjo, uma patente menor, sendo Satanás um querubim, até no, quando há uma guerra e um, um exército prende um inimigo, se, por exemplo, se é de menor patente, ele tem que pedir a permissão para prender, né? Tipo, por exemplo, se é um sargento para prender um oficial, ele tem que pedir permissão para esse oficial para ele ser preso. Tem essa questão aí da hierarquia, que é muito importante. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra é algo que já acontecia lá no céu. Segundo Pedro 2,10, ele diz assim, ó, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em inmundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Aí o apóstolo Pedro vai estar citando, e é algo que a nossa época isso é muito difícil, porque as autoridades que são colocadas muitas vezes não exercem o papel que elas deveriam exercer, o que dá margem para para nós, né, acreditarmos, ou eu acreditar que eu possa falar mal de uma autoridade, é, levando mais essa questão pessoal do que a questão da, da própria função que a pessoa exerce, seja ela qualquer função, seja ela política, seja ela profissional, ou um policial, ou um chefe, é autoridade. Exercer autoridade não cabe nem a mim, nem a você, ninguém. Ah, mas eu estou falando a verdade. Sempre tem essa questão, né? Mas eu olhar mesmo para aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, assim, aqueles que seguem a carne acabam andando aí em paixões e menosprezam qualquer governo. E não nos cabe aí menosprezar nenhuma autoridade. Nós já vimos, eu não vou passar de novo aí, Daniel, né, vai falar sobre a visão de anjos, Zacarias também, o papel dos anjos, o ministério dos anjos, a gente viu aí em Hebreus, Lucas, é, e aí vamos falar um pouquinho do servo aí, João aí. Vamos para Mateus 4, 21 a 22. Vamos lá, Mateus 4. E aí, mais esse pouquinho que a gente falou sobre os anjos, mais aquilo que a gente viu em Daniel, já dá para ter uma ideia aí a respeito dos anjos aí. Mateus capítulo 4, verso 21,
Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou. Então, mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Então, aí eu tenho Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. Essa carta de João foi escrita por esse João, o irmão de Tiago. Eu tenho a carta de Tiago, que foi escrita pelo meu irmão de Jesus, não é esse Tiago. Então, no ministério de Jesus haviam dois Tiagos, que eles chamavam Tiago maior e Tiago menor. A, a Bíblia não descreve a proximidade entre eles e Jesus, mas parece que eles eram muito próximos. A gente tem que entender também, porque naquela época os vilarejos eram próximos. Marcos capítulo 1, vamos lá para Marcos 1, 19 e 20. Marcos capítulo 1, verso 19 e 20. Verso 19. Então, olha só. Ah, o mesmo, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede. Por que eu estou falando isso? O outro não fala isso, mas é assim, logo depois da pesca, que eles lavam as redes, eles vão consertar aí, demanda aquele tempo, que não é aquele serviço muito agradável. Então, desenrola a rede, lava a rede, vê onde tem buraco, conserta a rede, elas fazem aquele triângulo que o peixe se enrosca ali e vai ficando. João capítulo 13, verso 23, vamos lá. João capítulo 13, verso 23, falando ainda de Tiago. João capítulo, falando ainda de João, né? João. Aí o evangelho de João foi escrito, lógico, por João, esse João, exatamente esse João, ah, foi aí o último evangelho a ser escrito, foi o evangelho de João. O primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, depois, a, a, depois de Marcos, aí Mateus, Marcos, Mateus, depois eu tenho Lucas, que vai ler os dois, e o último evangelho de João, que João escreve isso aí. João capítulo 13, verso 23, ora, ali estava chegando, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez aqui, toda vez que aparece aquele que ele amava, o evangelho de João ele tem isso. João nunca coloca que ele amava Jesus. Ele sempre coloca que Jesus o amava. Talvez o João foi o único discípulo e que entendeu essa verdade. Porque às vezes eu falo assim, eu amo Jesus. Mas mesmo depois de ter crido em Jesus, quantas vezes eu e você já pecamos? Quando o João fala isso, ele entende que quando ele fala que amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, João ele vê isso que ele não conseguia fazer isso. E aí ele se coloca sempre assim, aquele a quem Jesus amava. Porque realmente esse amor de Cristo sobre a nossa vida é o que nos faz, a cada dia, vivenciar o melhor de Jesus. Sempre. O capítulo 19, verso 26, vamos ler o capítulo 19, o verso 26 e 27, lembrando que o evangelho de João representa a águia, a santidade de Deus. Então, nós temos quatro evangelhos, e a gente passou um pouquinho isso em Daniel, mas só para recapitular. Então, Mateus significa a realeza, tem a genealogia de Jesus, de Davi até Jesus, que mostra que ele é rei, que representa o leão, configura aí o rosto de leão do querubim. Aí depois eu tenho o Evangelho de Marcos,
que representa o servo, o boi da visão do querubim. E aí depois eu tenho Lucas, que mostra Jesus como homem, e aí vai falar, e é bem legal, porque pega a genealogia de Adão até Jesus. Então mostra a humanidade de Cristo. A humanidade, ali aparece Jesus chorou, ali aparece as parábolas, e mostra essa questão da humanidade de Cristo. A gente percebe no sinóptico, nos evangelhos, a característica da proximidade e algumas nuances diferentes. E o último evangelho, o evangelho de João, que é o rosto de águia que aparece no querubim, que é a santidade, né, a altitude. Aí aparece o verbo se fez carne e o verbo era Deus, é Deus, né? Então, eu tenho essa questão da santidade de Deus, de Cristo, aliás, no Evangelho de João. E em João, aí, o capítulo 19, verso 26, diz assim: ó, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ele o discípulo amado, falando de João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João era o discípulo mais novo entre os 12, provavelmente mais novo. Pedro mais velho e João mais novo. Ah, Pedro era o único discípulo que a Bíblia descreve aí ser casado no início aí do Evangelho. E é uma coisa bem interessante porque é, João vai levar Maria e até eles vão servir a igreja de Éfeso durante muito tempo antes de João ser exilado para a ilha de Pátmos. Então nós vemos aí esse cuidado de Jesus com relação. Ele não cita os seus irmãos porque provavelmente os irmãos de Jesus já iriam morrer também. O pai não era vivo no ministério de Jesus, por isso que não é citado José. Você vai ler no Evangelho, quando o ministério de Jesus começa, José já não aparece mais, porque ele já faleceu. Eu tenho os irmãos de Jesus. Jesus é o primogênito, então a responsabilidade depois que o pai morre é dele. Agora, Jesus, conhecendo o destino dos seus irmãos, provavelmente ele viu que a melhor opção naquele momento seria João, que poderia conduzir Maria até os dias finais da sua vida. E João, capítulo 20, vamos para João 20? João, capítulo 20, o verso 2. João, capítulo 20, o verso 2. Isso aí, então, ó, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, que era mais novo, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Só que aí, pode continuar, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, João não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou outro também discípulo que chegara ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Uma coisa bem legal aí é que o carpinteiro ele tinha um lenço. Então, o que, que vai acontecer? Quando as mulheres, Maria, a Madalena, e elas vão lá colocar incenso sobre
o túmulo de Jesus, o que acontece? Elas veem a pedra removida e vê um jardineiro, que elas acreditam que é um jardineiro, e depois a gente vai ver isso aí, mas eles veem que é Jesus, e aí elas correm e vão falar para os discípulos. João e Pedro, eles saem correndo, João se adianta, chega, mas não entra, sei, ficou preocupado ali, porque, mas viu os lençóis. E Simão entra. Essa tem uma mensagem bem legal sobre essa questão dos lenços, que o carpinteiro, quando ele termina a obra, ele tinha um lenço que ele enxugava o rosto e ele dobrava e deixava. Então, toda a obra, quando é terminada, ela dobra e ele deixa ali. Por isso que ele chama de lençóis ali. Ele tinha o lençol que cobria Jesus e parece ter outro lenço ali que estava dobrado ali, tipo, por exemplo, Jesus trazendo essa ideia de que a obra foi completa. Assim como o carpinteiro termina a sua obra, Jesus terminou a sua obra na terra. Então, o primeiro verso aí que nós lemos termina assim, primeiro verso de Apocalipse, agora vamos para o verso 2. Então, aí a gente já viu a respeito quem é esse João, né? Nós vimos essa questão dos servos, a revelação. Então, vamos lá. O verso 2 de Apocalipse, Apocalipse 2, pode ir para frente aí. Isso tudo aí é o que a gente já estudou, o verso 2. Passou aí. Isso, acho que está aí em preto mesmo. Esse é o verso 4. Pode voltar. Isso. Pode voltar. Pode mais. Isso, observa João, isso. Pode passar esse aí, sobe. Esse aí, próximo. Não, mais para frente. Aí. E a gente falou sobre os anjos, isso aí, e aí pode ir. Esse aqui, testemunho da palavra. Então, verso 2 aí. Ó. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. Então, vamos lá. Testificou e atestou. Apocalipse capítulo 22, verso 8. Vamos, Apocalipse 22, verso 8. A palavra aí, tanto atestou, ou eu, João, quem ouviu essas coisas, e quando os ouvi e vi, prostrei-me ante os pés dos anjos, que mostrou essas coisas para adorar. Então, ele fala que esse quem atestou, quem é que viu, eu sou o João, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, um dos discípulos de Jesus, o primeiro discípulo de Jesus, vamos dizer assim, que viu e atestou, escreveu, registrou isso aí. A palavra de Deus, Colossenses 1:5, vamos lá para Colossenses 1:15, o que ele vai atestar? Aquilo que ele viu, as visões, tudo que ele viu, desde do chamado de Jesus para o ministério, ele vai atestar todas as coisas aí. Então vamos lá. Colossenses 1:5, ele fala: por causa da esperança que nos está preservada nos céus, na qual antes ouviste ter a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até nós, até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontecimento entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fosse instruído por Epáfras. Então, aí tem o apóstolo Paulo escrevendo a carta à igreja de Colossos, e trazendo esse evangelho que ele viu, a palavra de Deus que a gente ouviu. Qual que é a palavra? Então, eu tenho agora os evangelhos. Nem todo mundo viveu, não que viveu, não estava presente no ministério de Jesus como os discípulos. Então, tudo aquilo que eles ouviam falar sobre Jesus, porque isso ficou notório.
Existe um historiador, tem uma enciclopédia lá, é Flávio José. Ele foi, logo depois é, que Jesus ressuscitou, o que vai acontecer? No ano 1 ainda, a, o Império Romano ele viu que o nome de Jesus estava crescendo muito. Então eles mandam José a fazer uma pesquisa e ver qual que é a veracidade de tudo que se falava a respeito de Jesus. E aí ele escreve lá um livro, são 3 volumes de Flávio José, contando a história ali dos judeus, passando até Jesus. Então pega a revolta dos Macabeus, é bem legal essa enciclopédia aí, esse livro aí, esse compilado aí de histórias ali que Joséfo ele é bem famoso por ser um historiador do início aí dos séculos. Então tenho Atos, vamos para Atos 2:41. Essa é a palavra de Deus, Atos 2:41, Atos capítulo 2, verso 41. Então ele vai trazer isso aí então o que então os que lhe aceitaram a palavra, essa palavra, o Novo Testamento, foram batizados e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então tem ali um discurso de Pedro e logo depois do discurso de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Então, assim, o que nós vemos essa palavra de Deus, ela se torna viva. Não era só uma escritura, ela era vivenciada. O diferente da Torá, a palavra ela não trazia mais como é que vamos dizer? Ela não trazia mais um princípio a ser vivido. A palavra de Deus agora ela se tornava viva. Ela curava, ela libertava, ela restaurava, ela transformava as vidas. Então não era um princípio a ser seguido, era algo a ser vivido. Então, por todos aqueles que creem em Jesus, eles começam a viver essa palavra e experimentar aquilo que Deus quer por meio de Jesus. Então, isso muda toda a história, isso muda todo o conceito das Escrituras como um livro só dos judeus, ou um livro que trazia a história de um povo, um, o caminhar, mas agora as profecias tornaram-se vivas. Então você tem aqui agora o livro de Isaías, profetas menores, profetas maiores, isso tudo começa a ter salmos, todas as profecias registradas na Torá começam a aparecer, começam a serem cumpridas. Por isso que Jesus fala, eu vim para cumprir as profecias, vim para cumprir a lei, porque para o povo judeu isso era muito forte, a questão da lei, a questão da Torá. E aí, quando eles começam a ver essas profecias, desde lá, Jesus veio da Galiléia, e, e já estava escrito, entrando em Jerusalém com um burrinho, já estava profetizado, as palavras de Jesus, a própria tentação de Jesus, a Isaías vai falar sobre, e nós vamos ver isso, sobre o nome de Cristo. Então, tudo isso traz esse poder da palavra do Senhor. Atos 4, Atos 4, verso 4, vamos lá? A palavra de Deus ela tem esse poder. Atos 4, ó, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens, quase 5.000. Então, logo depois, aí, mais mensagens, e aí eu tenho ali, quando Pedro sai do cárcere,
e, e o negócio foi crescendo assim exponencial, né? De 3 para quase 5 mil. Então, eu tenho ali, como foi a multiplicação dos peixes. Primeiro foi gigante, depois a outra um pouco menor, mas de real valor. Assim foi a pregação, a colheita ali. É bem legal essa comparação com a multiplicação dos pães. E aí eu tenho aí agora quase 5 mil pessoas, né, de homens. A palavra aceitaram subir no número aí para quase 5 mil de pessoas convertidas. Porque eles viram que a palavra de Deus ela trazia essa mudança. Ainda Atos 7, vamos lá, o verso 2, Atos 7, Atos do Espírito Santo, porque o que mostra aí é esse poder. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi o Deus, pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali com a, dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vos agora habitais. Então a terra aí era um novo chamado de Deus para o povo de Israel, e aí começa a nação de Israel por meio de Abraão. E ele traz a reconciliação agora. Aí depois você pode ler. Vamos lá para 2 Coríntios 5:19, essa palavra de Deus aí. E aí a mensagem de Estevão é bem legal porque ela pega toda a história até Jesus. Não vou ler toda ela, mas depois você pode ler. Estevão ele vai discorrer toda a história de Abraão até Jesus, para ver se o povo entendia, né, os judeus em si, porque ele estava mostrando o evangelho. Por isso que Jesus fala: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Porque acreditar em Jesus, homem, de uma maneira bem simples, e que não destruiu o Império Romano, não veio com espadas e um conquistador, sendo Cristo o que conquistou a vitória em tudo, mas não nossos olhos às vezes é muito pequeno para entender a glória de Deus. Eu sempre vejo assim, a, 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 aquele que criou todo o universo, e eu, na minha pequenez, é só o Espírito Santo de Deus para nos revelar a verdade dele. Isso não é mérito de nenhum homem. Ninguém é capaz de entender a mente de Deus. Isaías vai dizer isso. Quem que pode entender a mente de Deus? Ela é muito alta, para nós entendermos o que nós conhecemos da verdade, porque a nós foi revelado por intermédio do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revelou essa verdade. Por isso que Jesus fala que essa verdade não é revelada a todos. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Se nós entendemos alguma coisa hoje, foi porque o Espírito Santo nos permitiu entender, não pela nossa capacidade humana, porque nenhum homem é capaz de entender a verdade de Deus, na verdade de Cristo. Mas graças a Deus que isso nos foi revelado por intermédio do seu Filho, Jesus. E lá em 2 Coríntios 5, o verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Gente, isso é tão tremendo, porque o que Deus confiou para nós é essa palavra de reconciliação na vida das pessoas com Deus. O papel do cristão é levar Jesus da reconciliação. Reconciliar pais com filhos, filhos com pais, marido com esposa, esposa com maridos, servos com senhores, é,
reconciliar principalmente o homem com Deus. Essa reconciliação e que Jesus veio para colocar de novo nós numa posição de estarmos perante Deus sem o jugo do pecado, sem as algemas da escravidão. Jesus nos libertou para nos dar condições de viver o novo com o Pai. E isso é tão tremendo porque esse é o evangelho que o cristão prega, o evangelho da reconciliação, aquele que traz para perto aqueles que estavam afastados. A parábola do filho pródigo é exatamente isso aí. Amém? Amanhã a gente continua no verso 2. Agora a gente vai até dar uma passadinha mais rápida em alguns textos. Só vou falar um pouquinho das bem-aventuranças que vai aparecer aí a gente vai ver algumas coisas também. Eu quero agradecer pela honra de estarmos juntos aí nessa manhã aí abençoada, hein? Em nome de Jesus. Ó Pai, quero agradecer pela vida dos seus filhos, pela disposição, por tudo aquilo que nós temos aprendido e ouvido a tua palavra. Sabemos que o evangelho da reconciliação é que hoje, ó Deus, nos dá entendimento da tua verdade, da tua graça. Como é bom estar na tua presença. Que os seus filhos possam experimentar toda essa reconciliação nesse dia, ó Pai, sabendo que o Senhor jamais, jamais se esqueceu de cada um de nós, meu Pai. Todos os dias o Senhor tem olhado para nós. E o Senhor veja em nós um coração transformado, um coração contrito, um coração restaurado pela graça e pelo poder e pela misericórdia de Jesus. Que nenhuma vida aqui, ó Deus, venha perder tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre nós, que possamos multiplicar na vida das pessoas todo o tesouro que o Senhor traz sobre nossas vidas. Que nesse dia, Deus, o Espírito da reconciliação venha sobre nós e possamos nos reconciliar contigo a cada momento, a cada segundo, para viver nada menos que tudo que o Senhor tem trazido sobre nossas vidas. É que eu lhe peço, a Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados, que possamos viver toda a reconciliação de Jesus nesse dia. Amém?